Irmãos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Estamos aqui para falar sobre um tema sério. Todo tema aqui do nosso canal é um assunto sério, porque a gente está falando de Deus. Porém, hoje é algo mais sério ainda, que é um Deus rejeitado. Coisa que você pode pensar, nossa, como assim um Deus rejeitado? Um Deus tão grande pode ser rejeitado por algo tão pequeno como nós? E vocês vão ver nesse vídeo que sim, ele pode ser rejeitado, e ele não só pode, como ele é rejeitado diariamente. Mas como eu já dei muito spoiler do vídeo, vamos direto ao assunto. Como o irmão Jonas falou na abertura, hoje nós vamos falar sobre um problema crônico, que é a rejeição de Deus. Porém, muita gente aí em casa pode estar com uma dúvida que é muito decorrente e percorrente, vai dar por muito cabeça das pessoas aí, que é, como assim, Jonas? É um Deus rejeitado? Se a Bíblia é muito lida no mundo há várias denominações, não é mesmo, Fábio? Verdade. E no seu cotidiano as pessoas vão para a igreja, seguem a Deus, vão para a casa do Senhor, se reúnem em família. Se você tá andando na rua assim, eles vão te cumprimentar até falando de Deus, né, pai? Deus seja com você, vai para a igreja, fica todo mundo feliz. Agora, como assim, Jonathan? Você pode explicar pro pessoal aí de casa essa dúvida? Porque o problema tá nesse. O perigo tá justamente aí. Pensar que só de ir à igreja acha que a gente tá servindo a Deus. Só de ir para aquelas quatro paredes, só de escutar um pregador que a gente fala que não, ele é servo do Senhor, não sei o quê. Mas achar que isso sim é servir a Deus. Ah, mas lemos a Bíblia todo dia. Uma Bíblia dessa aqui é imprimida como qualquer outro livro. Não pode ter, não, a Bíblia é feita assim, 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 mas é imprimido como qualquer outro livro. Você ainda pode escolher letra pequena, letra grande. Porque se não tiver aquela comunhão, aquela vivência, e a igreja é só um lugar que você vai para ver pessoas diferentes. Ler a Bíblia, você pode ler, é como ler qualquer outro livro, porque é aí que mora justamente esse perigo, né, irmão Fábio? De achar que ir em uma igreja, ler a Bíblia em um pequeno grupo, mas não viver, não buscar, não querer ter essa intimidade, não querer buscar a essência do que está aqui, aí tem gente que não vai atrás disso e acha que está servindo igual. E a palavra que você falou, colocou certa, Jonas. As pessoas lerem, na verdade, tem que estudar, né, Jonas? Exatamente. Quando você vê a palavra rejeitado, parece uma palavra humana, uma palavra humanizada. Porque como um Deus que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, que nós estamos falando desse Deus agora. Estamos falando daquele Deus que criou o céu, o mar e tudo que há na terra. É esse Deus que nós estamos falando. Como é que esse Deus pode se sentir rejeitado? Nós começamos a falar aqui, Deus rejeitado. As pessoas já podem pensar que é o Deus que eles vivem no cotidiano. Deus te abençoe. Que Deus vá contigo. Eu não estou falando desse Deus. Eu estou falando do Deus que criou o céu, o mar e as fontes das águas. Esse Deus que nós estamos falando. Ele se sente rejeitado até no dia de hoje. Antigamente ele se sentia rejeitado, está aprovado na Bíblia, e daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos, mas ele se sente rejeitado principalmente nos dias de hoje, irmão. Muitas das vezes você troca um servir a Deus por servir a uma igreja. Isso é uma das coisas que rejeita a Deus. Deus abomina isso. Você trabalhando para a igreja e os pastores te induzindo e falando na sua cabeça que você está trabalhando para Deus. Eu vou só dar essa fala aqui para nós passarmos para a Bíblia. Tem pessoas que devolvem dízimo nas igrejas e pensam que é para a obra de Deus. Ele, às vezes, até fica... Hoje em dia tem muitas pessoas reclamando desse dinheiro que dá na igreja, porque vê os pastores ostentando com bolsas caras, relógios caros, carros caros. As pessoas ficam reclamando. Mas você acha que esse dinheiro
que você deixa de ajudar o próximo, ou investir em alguma coisa na sua vida para o bem-estar da sua família, você pega e leva para a igreja, para o bem-estar do pastor, você queria que o pastor fizesse um pix para Deus? Como a gente já disse aqui, é você que está sustentando essas pastores, essa sustentação, não é, irmão Fábio? É nós que... Nós não, eu parei com isso faz um pouco tempo, irmãos, que eu não patrocino mais isso. Porque se um dia que você tiver um conhecimento da palavra de Deus, você para de patrocinar esses falsos líderes, esses coaches que agora aderiram igrejas, porque não são pastores, eles são coaches, aderiram igreja, que as pessoas estão poucos conhecimento da palavra de Deus, eles pouco falam da palavra de Deus, você muitas das vezes devolve um dízimo, mas sem o conhecimento, vai ver em plataforma digital pessoas falando mal desses pastores, entre aspas, que ostenta com o seu dinheiro. Aí você pensava que ele ia depositar na conta de Deus, irmão? Você pensa que ele vai fazer a obra de Deus? Você dá o dízimo na casa do Senhor, que a casa do Senhor somos nós, não é ali a quatro paredes. Você dá o dinheiro lá e queria que ele fizesse um pix na conta de Deus. Que acho que é assim que funciona. Aí você estaria fazendo a obra de Deus. Mas o pastor ostentar, ele vai fazer o quê, irmão? Para onde nós vamos não tem nada disso, não tem dinheiro, não tem dízimo, não tem nada disso. Você está indo comprar as fazendas, comprar gado. Eles têm que comprar fazenda mesmo, gado, e fazer todas essas coisas. E Deus continua rejeitado. Você fica querendo, com aquele dízimo que você devolve ali, eles passam na sua cabeça que você está barganhando. E é verdade, para que não se acabe o pão da sua casa, o seu gás não seque, para que a sua família não fique doente. Esse é o caso dos pastores que faz medo a você, que não devolveu o dízimo. Vai dar tudo para trás na sua vida. Mercenários de fé. Mercenário da fé, né, Jonatas? Vamos começar a ler a Bíblia, porque esse vídeo de hoje vai ficar muito, muito quente. E nós vamos falar sobre isso. E lembrando que aqui nós... muitas das pessoas podem dizer assim, irmão Fábio é uma pessoa frustrada na religião. Muito pelo contrário, irmão. Quando eu frequento a igreja, as pessoas me chamam para ter algum cargo. Eu sempre falei para as pessoas que púlpito de igreja não é lugar de se falar a verdade, irmão. E eu não sei até quando eu vou estar com essa plataforma aqui do YouTube falando essas verdades para vocês. Porque se eu chegar com essa pregação, que é a verdade de Deus, a palavra aqui, chegar pregando lá em cima dos púlpitos, eu só prego uma vez. Aí para não arrumar confusão com os irmãos, aí eu prefiro silenciar, ficar quieto. Agora quando vem na plataforma aqui, eu sei que eu estou dando estudo bíblico a centenas de pessoas, fico mais sossegado, mais contente de falar a verdade. Porque se eu for ali numa denominação, eu tenho que falar com os óculos de uma denominação. Porque senão eu vou ferir os irmãos. Entendeu, irmão? Agora para não ficar nas minhas palavras, vamos começar a ler a Bíblia? Vamos, Jonathan? Vamos, Jonas. Quem vai ler primeiro? 1 Samuel, capítulo 8, versos 5 ao 9. Será que Deus é rejeitado, irmão? Vamos ver. Capítulo 8 de 1 Samuel. O contexto. Samuel já estava com a idade bem avançada, assim, um senhor de idade. E mesmo ele tendo 2 filhos, Joel e Abias, eles viraram juízes assim como ele, só que eles se desviaram. Caíram na corrupção. Desde lá, aceitando, né? Sim, aceitando subornos. Então, o povo chegou até Samuel e o versículo 5 fala assim: e lhe disseram, o povo de Israel, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Então o que eles pediram? Eles foram a Samuel e falaram: Samuel, você já está com bastante idade. Os seus filhos são corruptos. Vamos fazer o seguinte. Vamos imitar todas as nações vizinhas, que aliás são nossas inimigas, e colocar um rei, um humano falho, para governar a gente. Mesmo que Deus queira transformar a gente num povo escolhido, um povo de referência. Vamos fazer com que eles, o mundo, seja a nossa referência e imitar ele sendo um rei humano? E continua. Versículo 6. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe, por causa desse mesmo motivo que eu falei. Então Samuel orou ao Senhor:
Disse o Senhor Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te disse, pois não rejeitou a ti, não, Deus está falando, não rejeitou Samuel, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, o que fala aqui? Que Samuel, apesar de não ter gostado da ideia, orou a Deus, como um homem de Deus, né, que sempre busca a orientação, e Deus disse: Samuel, pode eleger um rei para eles. Só que fala assim para eles, que eles não estão rejeitando você, porque você está idoso. Eles estão rejeitando a mim, que sou o rei deles. Mas já que eles querem imitar as outras nações, as nações inimigas, as nações vizinhas, dá um rei humano para eles. E está assim até hoje na Israel, com rei, ministro, mas não é Deus que reina na nação até hoje, né, Bençola? É verdade. Israel e deu várias outras pessoas de todas as partes do mundo, né, pai? Então, irmão Jonas, é como foi dito aqui, né? Você leu a palavra de Deus falando sobre Samuel. As pessoas foi até Samuel pedindo um rei para que reinasse o povo de Deus. Como assim, irmão? Se você é povo de Deus e é reinado pelo Humano. pastor. Que é uma pessoa falha igual a nós para ser o nosso modelo. Você viu um vídeo que viralizou esses dias aí sobre um pregador mirim, que ele falou assim: meu pastor é Jesus Cristo. Irmão, tá amarrado. Não foi assim que ele falou? Recebendo aqui agora o meu pastor presidente. E ele tá de branco. Eu tô recebendo o meu pastor presidente. Olha pra cá, eu tenho pastor, amém? Amém. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Você tem que ter pastor, autoridade na terra. Diga glória a Deus. E eu já vi esse vídeo. E o que acontece ali viralizou. Porque o nosso pastor é Jesus Cristo mesmo. O verdadeiro pastor, como Jesus fala assim, ele dá a vida pelas ovelhas. Que pastor de vocês dá a vida por vocês? Eles podem dar a vida pelo seu dízimo. Pela lã. Pela sua lã, mas pela sua vida não. Ou seja, muitas pessoas hoje, irmãos, não é que eles pedem um rei, é quando eles chegam em qualquer lugar e já tem um rei ali. E ele não vai ser o cabeça. É sempre uma pirâmide, irmãos. Uma hierarquia. Uma hierarquia. Se você não estiver enquadrado naquela hierarquia, principalmente religiosa, você vai ser jogado fora. Por quê? Desde antigamente as pessoas pedem um rei mundano. Não quer ser dirigido por Deus. Deus já tinha tirado aquele povo do Egito, irmão. Tinha cuidado daquele povo no deserto. Como fala aqui no versículo. Sempre cuidou como fala no versículo, sempre cuidou daquele povo, mas o povo queria ser parecido com o mundo. O povo quer ser parecido com o mundo. O povo de Deus tem que ser exemplo no mundo, não parecer com o mundo, como está sendo parecendo hoje. Aí chega esses cultos, entra dentro das igrejas, começa a ostentar as coisas, as pessoas querem ser como ele. E a palavra de Deus, irmão, está sempre sendo menosprezada. Muitas das vezes você fica imaginando assim, que a minha igreja é verdadeira, a sua não é. Irmãos, igreja denominacional nunca vai ser verdadeira, irmão. Nunca. Porque qual é a denominação hoje que está na Coreia do Norte? Qual a denominação hoje, CNPJ, que está vamos supor, na China? Mas o povo de Deus... Muitas das vezes a pessoa abre uma igreja numa cidade e fala que a igreja dele é a verdadeira. Mas a igreja verdadeira, irmãos, uma das características da igreja verdadeira de Deus, ela está no mundo todo. Essa é uma das características. Vamos ver na Bíblia? Lê aí primeiro, lê em Tiago 1:1, se a igreja de Deus não está no mundo todo. Sem precisar de uma placa, irmão. Isso é que é a bênção de Deus. Essa é a causa por não ser destruído. É por ter pessoas de Deus em todo o mundo. Não ter pessoas denominacionais, mas
que serve a Deus em todo o mundo. Leia aí em Tiago 1:1, Jonas, se é isso mesmo. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos, espalhadas pelo mundo. Amém. Saudações. Então, irmãos, essa carta foi para o mundo inteiro. Essa Bíblia, às vezes as pessoas passam para você que ela não chegou em certos lugares do mundo, mas ela já chegou. Ela não precisa da sua placa para chegar, não. Ela não precisa da sua religião para chegar até, para o nosso Deus chegar lá, não. Que o nosso Deus esmiuça as portas, esmiuça as correntes, irmão. Ela passa barreira, fronteiras, irmão, e vai até lá, irmão. Só precisa que nós procuramos nos santificar e para que servimos a Deus sem nenhuma precisar de uma placa, irmão. Agora, irmão Jonas hoje está meio calado nesse vídeo. Eu gostaria de explorar um pouco do conhecimento que Deus deu a ele. Não é conhecimento dele, irmão. Conhecimento de Deus, né? Porque nós não temos nada. Mas vamos explorar um pouco do conhecimento do irmão Jonas aqui. Um pouco. Pode falar, irmão Jonas, nesse vídeo maravilhoso. O que tá acontecendo dentro das denominações, das vidas das pessoas. Não vamos só falar de denominação, porque as pessoas pensam que a gente está atacando. E na realidade não é atacando. A gente está falando do que está acontecendo, irmão. A gente está falando, na verdade, né? Já que é minha fala, está falando sobre o conflito. Não é, irmão Fábio? Porque esse problema que nós estamos abrangendo, gente, se vocês forem perceber aqui, uma coisa que eu não falei, né? No versículo ali, falou que os filhos não estavam no caminho de Samuel e não falaram do caminho do Senhor. É verdade. Então, o conflito, ele é crônico, gente. Ele tá vindo desde lá dos nossos antepassados, está passando pra gente agora. Não é Samuel era uma pessoa abençoada, mas não quer dizer que tudo que ele fazia era exatamente Deus. Porque o problema, na verdade, não é só a denominação. É você achar que o povo de Deus vai se resumir a uma placa, né, pai? É verdade. E é exatamente por isso que Tiago escreveu isso aqui. E o que eu acho mais importante, assim, a gente vai ver até no outro versículo, é que o povo rejeita o Deus que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, mas aceita Samuel. Deus, porque Deus sonda todos os corações, né? Ele sabe que as pessoas só rejeitavam ele, não rejeita o homem, que é Samuel. Você entendeu? Porque, como o Jonathan, nosso irmão Jonathan mesmo falou, Samuel não é perfeito. Ele é falho. E por ser falho, agrada as pessoas. Agrada as pessoas. As pessoas só têm tendência a ir atrás das coisas que nos agradam. Porque Deus é muito correto, irmão. Deus, quando olha para nós, ele só vê sangue. Deus, quando olha para nós, ele só vê sangue. O sangue do próprio filho dele, que foi derramado na cruz do Calvário. Deus, quando olha para nós, ele não olha como eu estou olhando para Jonas, para Jonathan, para Inês que está ali. Ele olha, vê sangue, irmão. Ele não tem tempo para perder, irmão. Nós que perdemos tempo. Muitas das pessoas até atacando denominação, atacando o dízimo que é dado, que eu falei para vocês. Para Deus isso é tudo traça, irmão. A traça vai corroer. O ladrão vem e rouba. Né, Jonas? Vamos ler outro versículo, irmão, que está aqui em Samuel 15. Primeiro no capítulo 10, verso 18 e 19. Quem vai ler os dois? Eu leio, vou falar. Pode ler, irmão Jonas. Pare o vídeo, pesquise na sua casa e leia comigo. Disse ele aos israelitas. Ele, Samuel. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, ele vai dizer o que Deus disse para ele. Já viu aqui, né, que Deus não estava falando com o povo. Estava falando com Samuel para o Samuel falar com o povo. Intermediário, profeta intermediário. Eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que o oprimiam. Mas, apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês me rejeitaram, seu Deus, e disseram: queremos um rei, um símbolo que vai ser mais próximo com ele, vai passar uma proximidade com esse ser humano falho, né? E agora continuando, né? E me disseram: queremos um rei.
Agora, portanto, apresente-se diante do Senhor, de acordo com suas tribos e seus clãs, independentemente de onde você for. Isso vale para todo mundo, pode ser do passado, pode ser do presente, pode ser do futuro. Ô, irmãos, pegando esse gancho aqui dessa fala do irmão Jonas, não é que Deus é contra as autoridades da terra. Não. Porque quem instituiu foi ele, a Bíblia nos diz. Mas nesse caso aqui, específico aqui de Samuel, naquele tempo de Samuel, e hoje também, Deus queria naquela época e quer hoje ser o dirigente das nossas vidas. Ele quer nos reinar entre nós, mas só que nós não deixamos. Nós queremos ser parecido com o mundo, porque o mundo tem rei. O mundo elege astros e estrelas. E as pessoas, os povos de Deus hoje não faz diferente. Elege Deus, elege astros. Você vê, irmão, um pregador hoje, para pregar numa outra igreja, ele cobra absurdo. Ele cobra números que nem eu for falar, porque se eu for falar eu estou mentindo, que eu não sei. Eu só falo do que eu sei, irmão. Se eu for falar do que eu não sei, eu estou mentindo. Quanto eles ganham, mas não é pouco não, para estar levando a palavra de Deus. Ou seja, virou comércio. As pessoas não têm temor de Deus. Não tem temor mais de Deus. E não quer saber. Porque hoje, irmão, quem está sendo rejeitado não é o homem. É Deus. É Deus. Desde sempre, né? Quem está sendo rejeitado é a palavra de Deus. Esse negócio de Deus estar nas igrejas hoje, isso é tudo balela. Isso é tudo mentira. Dá o teu tudo, irmão, é a tua vida. Teu tudo não é as coisas materiais que tu tem, não. Porque tu não tem nada. Na realidade, materialmente, a gente não tem nada, irmão. A gente só tem espiritualmente, que é a nossa alma. Essa alma é nosso tudo, que nós temos que entregar a Deus. Isso é para quem quer também, né? Porque ninguém é forçado a nada. Mas se você ficar pensando que você está trabalhando para uma denominação, levando teu dízimo para uma igreja, pensar que está trabalhando para Deus, você está completamente enganado. Trabalhar para Deus é diferente. Trabalhar para o homem é outra coisa. Trabalhar para o homem você não tem responsabilidade com nada, irmão. Você dá aquela parte do dízimo, aqueles 10%, e espera que você já fez sua parte. E os 90% é você e sozinho, pronto. Não seja manipulado, né? Quando você trabalha para Deus, o seus 100% é de Deus. Mas não entregar para o homem ostentar, irmão. É seu 100% é pedir orientação a Deus para você saber como administrar aquilo lá. Isso é a coisa, trabalhar com honestidade e com sabedoria. É pedir a Deus para você saber o que vai fazer com aquele 100%, sem precisar dar 10% a uma terceira pessoa e esperar que Deus te abençoe. Porque você deu os 10% ali. Isso é tudo mentira, irmão. É tudo uma invenção. Invenção carnal que está fazendo sucesso até hoje, até não sei onde, não sei. Né, irmão Jonas? E o que é que você tem a agradecer às pessoas para nós terminar o vídeo por aqui? Jonas. Irmão, eu quero agradecer. Na verdade, eu tenho a agradecer a vocês por ter chegado aqui. E se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, gente, não fique só aqui no seu conhecimento. Passe para sua vida, tá? Espero que nós tenhamos mudado sua vida, melhorado ela de alguma forma. Não é, irmão Fábio? É verdade. Da minha parte, eu queria agradecer a mais um inscrito que nós ganhamos. Nesse vídeo agora que a gente grava, irmão, na medida do possível. Porque nós não vamos gravando, nós não faz como brincadeira. Nós temos que ter responsabilidade com a palavra de Deus. Um roteiro. Tanto que você pode até ver. Isso aqui pode mostrar no vídeo. Aqui o que a gente pesquisa e a gente deixa aqui. Isso é só o mínimo, né? Pra gente falar e ter certeza que ele tá falando a verdade. Não tá trocando gato por lebre, colocando Noé, colocando Moisés na arca, né? Nós não ficamos dizendo, é isso que eu te digo, ficar com esse negócio de é isso que eu te digo, sem Deus ter dito nada. Isso acaricia as pessoas gostam. Se nós estivéssemos aqui, toda vez revela uma pessoa, revela uma coisa, revela outras pessoas gostam. Como eu falei, as pessoas querem que homem dirijam eles, e não Deus. E Deus continua sendo rejeitado, sim. O que nós estamos fazendo não está certo, que estar nas igrejas pensando, devolvendo 10%, pensando que vamos se virar com os 90%. Tem pessoas que ainda
tira um pouquinho, dá os 10%, dá 5, 2, né? Tem Já igreja, achando que pode enganar, né? isso, tem igreja. Irmãos, uma coisa que eu vou dizer a vocês, se for fazer, faz. Se não for, fica quieto. Porque já que tu não vai dar dízimo, fica quieto. Agora tu dá, quando, em vez de tu dar o dízimo de 10, dá 5, dá 2. Porcamente. Faz coisa tudo porcamente. Você vai fazer uma coisa, principalmente para Deus, que você acha que é para Deus, faz direitinho. Né? A gente não grava todo dia, porque às vezes você vai falar coisas de cotidiano, não tenho nada, a minha vida não tem nada. A minha vida não tem nada a oferecer. É como eu estou falando, eu tenho que falar de Deus. Né, Jonathan? E é por isso que a gente vai ter tanta responsabilidade. A gente tá falando aqui de Deus, né? E é por isso que a gente, como o Jonathan falou, a gente faz uma pesquisa ampla, né? A gente não devolve uns 10% de dízimo para Deus. A gente tem que focar nosso 100% aqui para talvez tentar chegar no que Deus quer passar para vocês. E o que eu quero falar é que isso que ele tá falando, Deus é rejeitado, mas não é, Deus é rejeitado, vou ficar por aqui mesmo. Não é não se conformar. É a gente se incomodar com essa situação e querer mudar. É isso que a gente faz viver. Não é, não vou me conformar, tem assim, mesmo e acabou. Não, vamos ter coragem de mudar. Né, pai? É verdade. É fazer isso. Pode ser um oceano, mas uma gotinha já faz diferença. E é isso que eu quero dizer. Obrigado para todo mundo que chegou aqui. Um novo inscrito, como o irmão Fábio mesmo falou. E fique com Deus e aguarde para o próximo vídeo, que também vai ser um tema tremendo. Não é mesmo, irmão Fábio? É verdade. E eu agradeço e até mais. Tchau. Tchau.